Olá, no programa de hoje você vai ver pastora cega e surda reencontra melhor amigo após um ano. Coldplay doa 4 milhões para remover plástico dos oceanos. Homem doa prêmio de TV de quase 1 milhão para caridade. Câmeras registram o espetáculo do meteoro em forma de bola de fogo. São Paulo ganha amuleto gigante em prédio para espalhar energia positiva. Está no ar mais uma edição do noticiário do Portal Brim, com notícias do mundo e para o mundo, do Brasil e notícias locais, mostrando a cara e as coisas da nossa gente. Vamos iniciar com as notícias internacionais que foram destaques nesta semana. A banda britânica Coldplay está investindo 550 mil euros, quase 4 milhões de reais, na empresa holandesa The Ocean Cleanup, para remover os plásticos dos rios antes da chegada no mar. A The Ocean Cleanup é a empresa criada pelo jovem Boyan Slat, já mostrado inúmeras vezes. Há anos ele assumiu o grande desafio de limpar os oceanos. A Ocean Cleanup foi fundada em 2013 por Slat para tornar os mares e rios em todo o mundo livres de plásticos. A organização emprega 95 pesquisadores e engenheiros em sua sede em Rotterdam. O investimento da banda Coldplay vai pagar um equipamento chamado Interceptor, que é utilizado pela empresa de Slat para remover o lixo acumulado. Uma pastora australiana cega e surda de nascença encontrou após 18 meses o melhor amigo e o reconheceu na hora. Ela fez festa e vem emocionando quem assiste ao vídeo postado nas redes sociais. Bitsy não encontrava com Steve desde 2019 por causa da pandemia. Hoje ela tem 5 anos, mas a cachorrinha chegou na casa da família Cristal quando era um filhote de 5 semanas. Hayden Cristal ainda morava com o pai naquela época, e ele se preocupava com as condições do cãozinho com deficiência e sobre como seria a vida dele. Scott Kalbrenner, de ensino Califórnia, nos Estados Unidos, doou todo o prêmio que ganhou no programa de jogos da TV americana para 2 instituições de caridade. Scott venceu a Roda da Fortuna. Will conseguiu 145 mil dólares, mais de 800 mil reais. Na última quinta-feira, dia 18, Scott arriscou a grande jogada ao adivinhar corretamente o quebra-cabeças, que fez ele ganhar um grande prêmio de 100 mil dólares, mais outros 45 mil que já havia recebido durante o programa. E ele doou o prêmio a 2 entidades que ajudam pessoas carentes, inclusive contra a fome. Abre aspas, tive sorte naquele dia e soube imediatamente que queria compartilhar minha sorte. Então decidi contribuir com todos os meus ganhos para o Uplift Family Services e o Los Angeles Regional Food Bank, cujos serviços apoiam milhares de famílias, fecha aspas, disse Kalbrenner. Abre aspas, a diversão e as memórias desse grande dia ficarão comigo para sempre, mas a necessidade urgente em nossa comunidade não pode esperar, fecha aspas, afirmou o campeão. Veja o momento em que ele ganha o prêmio no programa de TV. O Queen anunciou um presente para todos os fãs no mundo. A história da maior banda de rock de todos os tempos terá uma série gratuita no YouTube. De acordo com o site oficial da banda, a série Queen The Greatest levará os fãs a uma jornada de 50 vídeos disponibilizados em 50 semanas para revisitar alguns dos momentos mais icônicos e raros. E o primeiro episódio dessa jornada já está disponível esta semana. Um rápido intervalo com apoio cultural e voltamos com as notícias nacionais. E estamos de volta com as notícias nacionais que foram destaque nesta semana. Um amuleto gigante no centro da maior cidade do Brasil.
Um prédio na rua 25 de Março, em São Paulo, acaba de ganhar a pintura de um imenso cocardo arco-íris, que pode ser visto a quilômetros de distância. A obra de arte ao ar livre é para espalhar energia positiva nesses tempos sombrios. Abre aspas, para propagar amor, união e cura, disse o artista plástico Mena em entrevista. O mesmo que repaginou um prédio com cores dos chakras no ano passado em São Paulo. Abre aspas, as 33 penas abrem o leque das cores sagradas, cada uma delas expressando um estado vibracional, como amor, alegria, transformação, intuição, expressão, paz, harmonia e transcendência, contou. Três câmeras da Brahmo, rede brasileira de observação de meteoros em São Paulo, registraram a passagem do meteoro conhecido como bola de fogo pelos céus do Brasil. O Fireball, rezante e bastante luminoso, foi visto esta semana em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo e impressionou muita gente. O fenômeno brilhante entrou na atmosfera terrestre na segunda-feira, dia 22, e chamou a atenção exatamente pela aparente lentidão e pelo brilho intenso. Em cadeia nacional, em rádio e televisão, o presidente Jair Bolsonaro faz pronunciamento sobre a vacinação. Acompanhe. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Estamos no momento de uma nova variante do coronavírus, que infelizmente tem tirado a vida de muitos brasileiros. Desde o começo eu disse que tínhamos dois grandes desafios, o vírus e o desemprego. E em nenhum momento o governo deixou de tomar medidas importantes, tanto para combater o coronavírus, como para combater o caos na economia, que poderia gerar desemprego e fome. Quero destacar que hoje somos o quinto país que mais vacinou no mundo. Temos mais de 14 milhões de vacinados e mais de 32 milhões de doses de vacina distribuídas para todos os estados da federação, graças às ações que tomamos logo no início da pandemia. Em julho de 2020, assinamos um acordo com a Universidade Oxford para a produção, na Fiocruz, de 100 milhões de doses da vacina AstraZeneca. E liberamos, em agosto, 1 bilhão e 900 milhões de reais. Em setembro de 2020, assinamos outro acordo com o consórcio Covax Facility para a produção de 42 milhões de doses. O primeiro lote chegou no domingo passado e já foi distribuído para os estados. Em dezembro, liberamos mais 20 bilhões de reais, o que possibilitou a aquisição da Coronavac, através do acordo com o Instituto Butantan. Sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina, desde que aprovada pela Anvisa. E assim foi feito. Hoje somos produtores de vacina em território nacional. Mais do que isso, fabricaremos o próprio insumo farmacêutico ativo, que é a matéria-prima necessária. Em poucos meses seremos autossuficientes na produção de vacinas. Não sabemos por quanto tempo teremos que enfrentar essa doença, mas a produção nacional vai garantir que possamos vacinar os brasileiros todos os anos, independentemente das variantes que possam surgir. Neste mês, intercedi pessoalmente junto à fabricante Pfizer para a antecipação de 100 milhões de doses, que serão entregues até setembro de 2021. E também com a Janssen, garantindo 38 milhões de doses para este ano. Quero tranquilizar o povo brasileiro
e afirmar que as vacinas estão garantidas. Ao final do ano, teremos alcançado mais de 500 milhões de doses para vacinar toda a população. Muito em breve retomaremos nossa vida normal. Solidarizo-me com todos aqueles que tiveram perdas em suas famílias. Que Deus conforte seus corações. Estamos fazendo e vamos fazer de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros. Somos incansáveis na luta contra o coronavírus. Essa é a missão e vamos cumpri-la. Deus abençoe o nosso Brasil. Pátria Amada Brasil. A estimativa do Ministério de Saúde é distribuir mais de 35 milhões de vacinas contra a Covid-19 em abril. O mês de março deve fechar com 30 milhões de doses. Também foram autorizadas mais leitos de UTI para tratar pacientes graves de Covid. O Ministério da Saúde autorizou mais 685 leitos de UTI para 11 estados e o Distrito Federal. Destes, 54 são pediátricos. O repasse total para custear esses leitos será de mais de 32 milhões de reais, transferidos em parcelas mensais. Nesta quarta-feira, o Instituto Butantan entregou outras 2.200.000 doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunizações. Já a Fiocruz fez um ajuste no cronograma de entregas da vacina de Oxford. A previsão agora é entregar ao Ministério da Saúde 100.400.000 doses nesse primeiro semestre. No segundo semestre, serão mais 110 milhões de doses, já com o domínio da tecnologia para a produção nacional do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, matéria-prima da vacina. Sobre o abastecimento de oxigênio no país, a Anvisa disponibilizou um painel que permite acompanhar a produção, o consumo e a distribuição de oxigênio no Brasil. Os dados são fornecidos pelas empresas fabricantes, envasadoras e distribuidoras de oxigênio medicinal. E para abastecer o estoque no Amapá, nesta semana, a Força Aérea Brasileira transportou mais de 19 toneladas de cilindros de oxigênio líquido para o estado, além de 257 cilindros de oxigênio provenientes de Belém do Pará. Sexta-feira, o Brasil recebeu novos insumos para a produção nacional de vacinas. O Ministério das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que a chegada do material vindo da China será suficiente para a produção de 32 milhões de doses pela Fiocruz. Ernesto Araújo foi convidado pela Câmara e pelo Senado para falar sobre as prioridades da política externa brasileira em 2021 e sobre a atuação da pasta nos esforços para a compra de vacinas contra a Covid-19. O ministro anunciou também a chegada até a próxima sexta-feira de 3 voos da China com mais de 1.000 litros de IFA. Permite a fabricação de cerca de 32 milhões de doses. Então isso já vai se acrescentar, mais do que dobrar a capacidade de vacinação que nós já temos neste momento. O Brasil é, segundo as próprias estatísticas chinesas, o terceiro país que mais recebeu vacinas e insumos de vacinas fabricados na China no mundo. De acordo com o ministro, o cronograma de vacinação está avançando e, a partir do segundo semestre, o Brasil deve se tornar autossuficiente na fabricação de vacinas e que o governo concentra esforços diplomáticos para negociar a compra de insumos. No último sábado, depois de uma reunião na Casa Civil, nós, Itamaraty, fomos acionados para ajudar a obter insumos para medicamentos de intubação e aparelhos para fazer oxigênio, para ver ao redor do mundo onde estão disponíveis esses equipamentos e insumos nas especificações necessárias. O presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação de um comitê que vai reunir toda semana para concentrar os trabalhos de combate à pandemia. O governo federal une esforços com os poderes legislativo, judiciário e governadores contra a pandemia. A nossa união, o nosso esforço entre os 3 poderes da República, ao nos direcionarmos para aquilo que realmente interessa, sem que haja qualquer conflito, qualquer politização da solução do problema, que creio que essa seja realmente o caminho para o Brasil sair dessa situação bastante complicada que se encontra. A intenção de minimizarmos os efeitos da pandemia. A vida em primeiro lugar. O
O presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação de um comitê de governo que vai se reunir semanalmente para definir políticas de enfrentamento à pandemia. Um dos focos é agilizar a vacinação em massa para reduzir a circulação do vírus. Por outro lado, fortalecer a assistência nos 3 níveis, município, Estado e União, com a criação de protocolos assistenciais capazes de mudar a história natural da doença. O presidente do Senado vai coordenar outra frente de trabalho junto aos governadores. Ouvindo a demanda de todos e trazendo para este comitê medidas como a participação da iniciativa privada, a ampliação de leitos de UTI, a solução dos problemas de oxigênio e de insumos de medicação e, fundamentalmente, a política do Ministério da Saúde para a vacinação do povo brasileiro, que exige mais do que nunca a colaboração de todos os poderes. Como esses problemas da pandemia exigem soluções rápidas, nós vamos verificar estratégias capazes de evitar a judicialização, que é um fator de demora na tomada dessas decisões. Dessa reunião ficou claro um binômio muito importante: exemplo e esperança. E a Caixa Econômica Federal vai ampliar o acesso de santas casas e hospitais filantrópicos a uma linha de crédito com juros menores e prazos maiores, para que elas possam aumentar a oferta de leitos de UTI no tratamento da Covid-19. A nova linha de crédito oferece 3 bilhões e 400 milhões de reais para hospitais filantrópicos e santas casas de todo o país. Para quem já possui empréstimos com o banco, a Caixa vai permitir a pausa de 180 dias das parcelas e dos juros, além da ampliação do prazo de pagamento do empréstimo de 84 para 120 meses. Isso ajuda em muito, caso as santas casas entendam que possam contrair esses empréstimos com juros bastante módicos, inclusive com a carência bastante longa, melhor atender a população de maneira geral, em especial os nossos vitimados da Covid-19. A carteira chamada Caixa Hospitais terá taxas a partir de 0,29% ao mês, mais o certificado de depósito bancário CDI. As instituições de saúde sem fins lucrativos terão carência de até 6 meses para pagar a primeira parcela. A taxa de juros da nova linha de crédito é 42% menor que a cobrada atualmente. 286 entidades são atendidas pela linha Caixa Hospitais. A expectativa da Caixa é atender mais de 1.600 instituições sem fins lucrativos em todo o país. É algo importante para a saúde brasileira, é algo que faz sentido socialmente para a Caixa Econômica e faz sentido matemático. Neste governo, a Caixa nunca ganhou tanto dinheiro e nunca reduziu tantos juros. Empresários, comerciantes e funcionários da Companhia de Abastecimento de São Paulo, a CEAGESP, se uniram e arrecadaram quase 300 toneladas de alimentos. O destino das doações é para a população da cidade Aparecida, famosa pelo turismo religioso, que agora sofre com a queda dos peregrinos. A iniciativa marca o início do programa Brasil Fraterno. Foram apenas 3 dias de arrecadação e o resultado está aí, nessa quantidade de caminhões que levam mais de 290 toneladas de alimentos. O destino do socorro é Aparecida. Os alimentos foram arrecadados pela CEAGESP, doados por funcionários, empresários e comerciantes de 3 entrepostos. Chegando em Aparecida, os caminhões foram abençoados. Kits estão sendo montados para serem distribuídos a 6.000 famílias, o que representa mais da metade da população. Cerca de 70% da economia da cidade vem do turismo religioso em torno da Basílica de Aparecida. Mas sem turistas, por causa da pandemia, a situação de hotéis, restaurantes e pequenos estabelecimentos está cada vez pior. Nós tínhamos muitas famílias passando muita necessidade de verdade. O município de 37.000 habitantes chega a receber mais de 100.000 pessoas. Sem os turistas, as dificuldades de quem vive por aqui só aumentam. A Aparecida ela não tem uma indústria, ela não tem uma fábrica que
que sustenta a população da cidade. A gente está dando graças a Deus que está chegando esses mantimentos aqui na cidade. A distribuição dos alimentos começa nesta sexta-feira e vai marcar o lançamento do projeto Brasil Fraterno, que vai criar uma rede para garantir segurança alimentar por meio da doação de alimentos, especialmente neste momento de pandemia. A gente veio aqui para tentar trazer um pouco de ânimo para essa população e para trazer a mensagem de solidariedade. Vamos para um breve intervalo com apoio cultural e voltamos com as notícias locais. Depois de muito tempo, meses percorridos nesse laboratório, conseguimos finalmente a vitória. Conseguimos reunir a 5ª geração de desinfetantes com nanotecnologia, colocando nanoprata e uma fórmula que vai te livrar a você, a sua família, aos que te visitam, de todos os incômodos de micro-organismos como os vírus e as bactérias. Você apenas aperta e aciona. No estilo granada, ele vai funcionar até o fim, se depositado nas paredes e nas superfícies lisas, matando tudo que estiver pela frente, inofensivo para os seres humanos e a tua proteção da tua vida e da tua família. O produto IGCEPS foi testado e aprovado pela Unicamp. Ele é eficiente em 99,99% dos casos de bactérias e vírus, incluindo o Covid-19. E por 7 dias de duração de proteção. Proteja-se, portanto, a si mesmo e a sua família. E voltamos com as notícias locais que foram destaque esta semana. O prefeito José Bonifácio anuncia a adoção de novas medidas de restrição em Cabo Frio. As novas regras incluem o fechamento do acesso às praias. Também será intensificada a fiscalização nas entradas da cidade, com o objetivo de coibir a entrada de visitantes. O recado do prefeito é para que os turistas não venham para Cabo Frio neste momento. Confira. Eu vou me dirigir de modo especial ao cidadão do Rio de Janeiro e dos municípios da Baixada Fluminense. Não venham para a região dos lagos neste feriado de 10 dias. Todas as medidas restritivas de acesso, principalmente ao município de Cabo Frio, já estarão sendo adotadas a partir desta quinta-feira. As praias estarão fechadas, tanto para o turista, que por acaso já esteja na cidade, quanto para o morador. E os acessos pelas estradas a Cabo Frio serão bloqueados. Os outros prefeitos da região estão também tomando medidas de bloqueio do acesso aos seus municípios e também do fechamento das praias litorâneas e lacustres. Eu espero a compreensão de todos. Sempre recebemos o turista de braços abertos. Mas, neste momento da grave pandemia que assola o Brasil, da alta taxa de contaminação, a possibilidade de não termos mais leitos para acomodar aqueles que estão precisando de UTI e de tratamento. Não há outra decisão dos prefeitos, e de um modo especial aqui em Cabo Frio, que não o fechamento do acesso à nossa cidade. É um apelo que faço. Você, morador do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, que sempre foi recebido por nós, neste feriadão, não venha para cá. Fique na sua cidade. Essas medidas restritivas se estenderão até o dia 4 de abril. Espero a compreensão de todos. A Prefeitura inaugurou o setor pós-Covid no Centro Municipal de Reabilitação para cuidar dos casos de sequela de pacientes que tiveram Covid-19. Conheça no vídeo o espaço de todo o trabalho realizado. Cuidar de você é cuidar de todos. Estamos hoje aqui oficialmente inaugurando o espaço pós-Covid que iniciou no ano passado e que hoje estamos ampliando e ganhando concretude, porque
É um momento de pandemia, onde há muitos casos de internações, mas também há casos de sequelas pós-alta destes pacientes, sequelas respiratórias, cardíacas. Por isso nós, da Secretaria de Saúde de Cabo Frio, queremos não somente tratar o paciente no leito, mas também no pós-Covid, tratar essas sequelas para que ele possa se reabilitar, para que possa viver normalmente. Começou na quarta-feira, dia 24, a construção de uma passarela sobre a rodovia Amaral Peixoto, RJ-106, em frente à unidade de pronto atendimento pediátrica de São Pedro da Aldeia, no balneário. A iniciativa, que vai viabilizar a travessia de pedestres de forma segura, atende a um pedido do prefeito Fábio do Pastel ao Departamento de Estradas de Rodagem, a DRRJ, e é uma antiga demanda da população aldeense. A passarela terá 230 metros de extensão, dotada de acessibilidade e será custeada pelo governo do estado. Novas medidas de segurança em Arraial do Cabo entre os dias 26 de março a 4 de abril. O decreto cancela as emissões de QR Codes por hospedagem, turismo náutico, restaurantes, aluguel de casas e outros serviços. O documento suspende as aulas presenciais em escolas públicas e privadas, no período de 10 dias. Somente moradores que comprovem residência e trabalhadores vão ter acesso à cidade. Turistas e visitantes que já tenham emitido QR Code para o período deverão fazer o reagendamento. Rio das Ostras endurece as medidas restritivas. Estamos vivendo os piores dias da pandemia da Covid-19 em todo o país. Com alto índice de contaminação, a Prefeitura de Rio das Ostras adotou medidas bem mais restritivas para evitar o colapso da saúde e o lockdown. Búzios e Cabo Frio se unem nas barreiras sanitárias. A Prefeitura de Búzios, em parceria com a Prefeitura Municipal de Cabo Frio, montou uma barreira sanitária no trevo de Búzios, na rodovia Amaral Peixoto. A nova barreira foi montada na quinta-feira, à noite, em um ponto estratégico, beneficiando os dois municípios. A união dos dois municípios em fazer uma barreira sanitária no trevo de Búzios, além de impedir a entrada para as duas cidades, também evita o congestionamento de quem precisa se deslocar para o trabalho entre ambas cidades. O governo municipal atua com rigor nas barreiras sanitárias, exigindo comprovante de residência, checando documentação dos trabalhadores e QR Code de turistas, além de fazer fiscalização no comércio em geral. Todos os esforços estão concentrados para que sejam respeitados os decretos municipal e estadual no combate à pandemia, sendo fundamental a empatia e participação de toda a população neste momento. Por serem duas rodovias estaduais, RJ-106 e RJ-102, a barreira situada no entroncamento das rodovias está devidamente autorizada pelo DR. Está na hora de fazer o seu cadastro, exclusivo para a população de 60 a 74 anos. Você faz parte desse grupo? Você tem até o dia 27 para realizar o cadastro na UBS mais próxima ou através do e-mail vacinacãocovid19buzios@gmail.com. Que tal optar pelo cadastro online? Assim você se protege e ajuda o trabalho da saúde. Envie seu nome, CPF, data de nascimento, número do cartão do SUS, idade, endereço completo e telefone para contato. Búzios contra a Covid. Está na hora de fazer o seu cadastro, exclusivo para a população de 60 a 74 anos. Faz parte desse grupo? Você tem até o dia 27 de março para realizar o cadastro em uma UBS mais próxima ou através do e-mail vacinacalcovid19buzios@gmail.com. Que tal optar pelo cadastro online? Assim você se protege e ajuda o trabalho da saúde. Envie seu nome, CPF, data de nascimento, número do cartão do SUS, idade, endereço completo e telefone para o contato acima. Búzios contra a Covid. Prefeitura de Búzios. A armação dos Búzios dá um passo importante no que diz respeito à garantia dos direitos das mulheres e dos idosos. Localizada na rua Camila, número 4, quadra D, em Porto Belo, antigo CCE, a Secretaria da Mulher e do Idoso é um ambiente pioneiro, pensado para garantir o acesso a diversos serviços, informar, acolher, encaminhar e acompanhar as demandas dos referidos grupos,
além de promover o exercício pleno de seus direitos. Olá, me chamo Daniele Guimarães, estou à frente da Secretaria da Mulher e do Idoso. Hoje, dia 8 de março, nós fizemos a nossa inauguração. A Patrulha Maria da Penha foi criada como parte da rede de atendimento às mulheres vítimas de violência da cidade de Armação dos Búzios. O CEAM é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, específico para atendimento a mulheres vítimas de violência, seja qual tipo de violência for, psicológica, moral, física, patrimonial. Nós atendemos aqui no CEAM, que está sendo reaberto hoje, uma conquista do atual governo, reabrir esse serviço tão importante para as mulheres. E a gente fica muito feliz, o município precisa muito de um cuidado, de um olhar especial para as mulheres. E a gente está muito feliz em poder estar abraçando as mulheres do município com toda essa estrutura preparada com muito amor para todas elas. O Centro de Convivência do Idoso é um espaço que oferece diversas atividades que contribuem no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidade, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social para as pessoas acima de 60 anos. Estamos prontas para dar vez e voz a você, mulher buziana. Conte conosco e venha conhecer a Secretaria da Mulher e do Idoso. O município de Armação dos Búzios anuncia o novo decreto número 1595, em vigor desde o dia 23, com novas medidas para conter o avanço do coronavírus no balneário. Essa decisão visa resguardar a península, que é um dos destinos mais procurados em todo o Brasil, adotada logo após a Alerj aprovar superferiado de 10 dias no estado, começando na próxima sexta-feira até o domingo de Páscoa. Segundo documentos, festas, shows e eventos seguem proibidos no balneário. Os estabelecimentos comerciais poderão funcionar até meia-noite, com atendimento exclusivo em mesas e limite de 50% da sua lotação. Proibido permanência e uso geral de todas as praias, exceto a prática de atividades físicas individuais ao ar livre. Passeios de escuna, catamarãs, barcos, táxis e demais embarcações estão autorizados a funcionar, limitados a 50% da sua lotação. Todos os embarcados, incluindo turistas e tripulantes, devem usar máscara de proteção e manter distância de 1,5 metros. Quanto aos veículos de transporte coletivo, deverão obedecer a taxa de ocupação de 50% da capacidade total. Os agentes públicos encarregados pela fiscalização poderão solicitar o apoio da Polícia Militar para garantir o cumprimento das exigências dispostas no novo decreto. O descumprimento pode resultar em aplicação de advertência, multa e, se necessário, cassação do alvará. O novo decreto não exclui as obrigatoriedades previstas no decreto anterior, número 1583, de 26 de março de 2021. Contamos novamente com a colaboração da população para que tenhamos sucesso na prevenção e diminuição de casos de Covid-19 em Búzios. É um ato de respeito com nossos profissionais de saúde que estão trabalhando com muita dedicação para evitar o pior. É um ato de carinho com quem nem conhecemos. É um ato de proteção com quem mais amamos. É um ato de responsabilidade, é um ato de amor à vida. Se precisar sair de casa, evite aglomerações e escolha tomar todas as medidas preventivas. Escolha ficar em casa, mesmo que seja só pelo medo de ser contaminado. Mas faça a sua parte. Quanto mais seguirmos as orientações, mais cedo sairemos dessa. Pequenas atitudes, movidas à empatia, salvam vidas. Um recado do prefeito Alexandre Martins. O nosso noticiário semanal vai ficando por aqui e esperamos por você no próximo sábado às 22 horas e agradecemos a sua audiência.
Assistam a estas e outras importantes matérias em nossa programação através do seu celular, tablet, computador e todos os dispositivos móveis. Eu sou o Gabriel Pio, Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias, levando a informação até você.